Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a satisfação de dois grandes nomes do mercado imobiliário. Nosso amigo, e de longas datas, Dr. Sérgio Sender, e nada menos do que também muito conhecedor da área, Dr. Leandro Sender. Hoje eles estão nos agraciando com o tema, vamos abordar com o tema IGPM aplicado aos contratos de locação durante a pandemia. Nossos amigos aqui são renomados, vocês terão a oportunidade de ver o currículo deles aqui, sem pormenorizar, porque nós vamos gastar mais do que meia hora no currículo de cada um. Grandes amigos, então mais uma vez eu tenho a agradecer demais a você, Sérgio, a você, Leandro, por estarem aí tirando o tempo que vocês não têm para nos brindar com o conhecimento de vocês e todos aqueles que necessitem desse conhecimento vasto, que vocês têm dentro da área do mercado imobiliário. Então, passo a vocês inicialmente a palavra e aí depois eu tenho 3 aí perguntinhas para vocês. Por favor, Sérgio, Leandro, é de vocês aqui o nosso webinar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar com você, amiga de longa data, colega, tantas batalhas juntas, e é um prazer, você pode contar conosco sempre que precisar, nos enriquece sempre poder participar e poder, quem sabe, colaborar para ajudar algum colega iniciante, ou mesmo um locatário, locador interessado em buscar uma melhor solução pessoal. Ô Leandro, por favor, a palavra é sua. A primeira coisa, eu queria agradecer, Vânia, pelo convite. É sempre uma honra participar, principalmente em poder participar com meu pai, das poucas coisas positivas que a pandemia nos trouxe, foi a possibilidade de palestrar com meu pai. Nunca antes tínhamos tido essa oportunidade, agora tínhamos já algumas. Então, queria agradecer a você, especialmente por ter feito o convite para uma palestra conjunta. Aprendi muito com ele, já estou aqui no escritório já há 16 anos e sigo a vida dele, a carreira dele, desde que eu nasci. Me lembro, desde pequenininho, indo no tribunal, assistir os julgamentos, então é um aprendizado de vida. Sérgio é um grande professor, eu também aprendo muito com ele. Meninos, olha só, vou começar então para que vocês deem a grande partida do conhecimento de vocês para a gente. Queria que vocês dissessem, ao ponto de vista de vocês, juridicamente falando, o que é IGPM para o nosso público, Como é que é essa aplicação deles nos contratos? Pode, por favor? Fiquem à vontade para tecer aí, o painel é de vocês. O IGPM é um indexador utilizado para muitos reajustes de contratos, é o mais utilizado para reajuste de locações residenciais ou comerciais. Ele tem como uma das características que ele é uma média ponderada aritmética entre o IPCA, o INCC, o IPC, e então ligada a produtos de matéria-prima, commodities, e até mesmo de variação cambial. Sofre muita variação cambial. Isso é a razão pela qual ele agora deu essa acelerada tão grande, está causando um impacto tão grande nessa relação locativa. Então, o IGPM nada mais é que um indexador que está agregado a outros índices, essa média ponderada, que tem dentre eles variação de combustível, variação de construção civil, etc. E isso, então, de alguma forma, está implementando uma força muito grande nos valores de reajuste. Do lado desse ano, já estamos em 20 e poucos %, Ela falta um luxo no período anual e teremos um reajuste bem elevado. É exatamente isso, quem sou eu para discordar do meu pai, mas é basicamente isso. O IGPM, ele toma mais como base uma análise global, não uma análise setorizada. E exatamente por esse panorama global que é aplicado ao IGPM que teve esse reajuste tão agressivo, o que gerou, inclusive, o nosso convite para poder fazer essa palestra,
para poder falar exatamente da aplicação do IGPM aos contratos de locação, porque, se eu não me engano, o acumulado dos últimos 12 meses chegou a quase 40%. Isso, no meu ponto de vista, não reflete a inflação que estamos vivendo, e exatamente por isso que está tendo muita discussão sobre a aplicação ou a substituição do IGPM nos contratos de locação. E a aplicação nos contratos do IGPM? Como é que vocês têm visto isso? A aplicação no escritório de vocês? Como é que os clientes estão reagindo? Obviamente, clientes proprietários, clientes locatários, as ações que vocês possivelmente tentaram, fizeram ou não negociação. Diz para a gente aqui, Leandro e Sérgio, esse IGPM, realmente, vocês continuaram a aplicar nos contratos? Houve parte de negociação? Qual a indicação que vocês fizeram, né, propriamente dito, no escritório de vocês? Diz para mim os dois, né? Eu quero que a ponderação dos dois aí nesse sentido. É bem importante esclarecer que aqui no nosso escritório nós patrocinamos tanto locadores como locatários, né? Então, logicamente, quando nós estamos pelo locador, de alguma forma, nós tentamos jogar o reajuste através do IGPM, sem dúvida alguma. Mas uma das coisas mais importantes que nós temos passado aos nossos clientes isso está desequilibrando o contrato. É muito grande a chance de você perder um inquilino, que não vai ter condições de pagar seu aluguel, vai querer sair do imóvel, e pode ser até que você não consiga reajustar ou colocar esse imóvel no mercado com rapidez. Então, esse acordo é muito importante desse lado, como pelo locador, ou seja, colocar na cabeça do locador que ter a seu favor a cobrança de um indexador tão elevado não quer dizer que ele vai conseguir impor, porque o locatário poderá entrar com sanção revisional ou então mesmo pagar uma multa e desocupar o imóvel. E ele não conseguir a pessoa que pague tão bem como o anterior. Quando nós estamos do lado do inquilino, nós também tentamos ponderar a mesma coisa, tentar ver se nós conseguimos negociar com o advogado, o locador, ou com o próprio locador, ou administradora, a tentativa de não chegar a um reajuste tão elevado, para chegar ao meio termo, para que possa realmente manter a locação. Então, essa discussão é muito importante, no sentido da parte das pessoas físicas locadoras, uma aceitação maior de negociar uma redução do que shopping, né? Os problemas que eu tenho tido com o shopping, que o nosso escritório tem tido com o shopping, tem sido diferente. Os shoppings têm sido mais inflexíveis, têm sido mais duros. Os locatários, por sua vez, que já não vendem bem, como vendiam antigamente, muitas vezes preferem desocupar, buscar lojas de rua, em que não tem essa obrigatoriedade de trabalhar 7 dias por semana, que não tenha, muitas vezes, a obrigação de ter 2 equipes, trabalhar em feriados, coisas desse gênero que o shopping obriga, que faz com que a locação fique muito mais alta, o preço do valor do locatício seja muito superior. Então, vale muito a pena a ele, muitas vezes, buscar uma loja que, teoricamente, ele não vai ter a mesma receita, mas a despesa vai ser muito menor, né? Então, esse tipo de conversa com o locatário, no caso do nosso cliente, é importante para esclarecer para ele quais são os direitos e quais são as alternativas que ele vai vir a ter. Porque, muitas vezes, ele vai ingressar com uma ação revisional, talvez tenha uma tutela antecipada que lhe dê realmente uma redução do valor do aluguel, mas que lá na frente o valor de dezembro é dobrado. Tem coisas que a gente tem que tentar negociar. E eu sinto essa resistência muito grande do shopping. Porque, como todos nós, advogados dessa área imobiliária, sabemos que o inquilino para o shopping, ele é transitório. Você pode ser o melhor inquilino dele durante 30 anos. Se você mancar 2, 3 meses, ele vai te tirar e vai botar uma outra pessoa no lugar. Não importa a sua marca, se você deixar, ele não tem coração. Eu acho que hoje em dia o shopping center, por incrível que pareça, muitas vezes ele é pior que os bancos, como eram há 20 ou 30 anos, que a gente achava que o banco não tem coração, que o banco fazia as coisas bem duras. Hoje eu vejo uma facilidade maior em negociar com o banco do que com o shopping. Como
como eu vejo a situação. Leandro, vocês têm conseguido, nesse perfil aí que o teu pai falou, que o Sérgio falou, vocês têm conseguido boas negociações, ou tem realmente a rescisão vem acontecendo, vem essa desocupação né, em razão do IGPM? Ou vocês têm optado, têm tido essa possibilidade de optar, obviamente, ouvindo o proprietário, lógico, né? Nós respondemos pelo nosso cliente, né? Nós servimos ao nosso cliente, apesar de orientar como o Sérgio falou. Mas, voltando à pergunta, Leandro, para você discorrer em complemento ao Sérgio, vocês têm conseguido boas negociações? E o IPCA, vocês estão conseguindo que o proprietário aceite a mudança pelo IPCA? Então, Vânia, quando a pandemia começou, isso lá, começo do ano passado, se iniciou uma discussão muito grande inerente à locação, né, com relação ao desequilíbrio contratual, princípio da teoria da imprevisão, mas lá a discussão era outra. Lá era a discussão se existia um desequilíbrio, se o locatário poderia parar de pagar, se ele teria direito a uma redução proporcional do valor de locação, mas aqui a discussão é outra. Aqui a discussão para trazer esse equilíbrio é tão somente de aplicar um índice de correção monetária que reflita a realidade. Então, a nossa recomendação, tanto para locador quanto para locatário, é de negociar, de aceitar a alteração do IGPM para o IPCA. Então, a gente sempre tenta direcionar para a negociação, porque a negociação, você como especialista, né, em mediação, a negociação é sempre a melhor opção. O acordo é sempre a melhor opção. Mas, infelizmente, às vezes não é possível chegar em uma composição e acaba ingressando na seara judicial. E o grande problema de quando a situação vai para a seara judicial é que hoje, como a pandemia ainda é uma situação inusitada dentro do nosso cotidiano, principalmente jurídico, a gente não tem uma legislação específica a ser aplicada. Até por isso, hoje, só esse ano já existem diversos projetos de lei exatamente para estabelecer essa questão da possibilidade ou não de alteração do IGPM. E um dos projetos de lei, o projeto 1026 de 2021, ele, inclusive, a premissa do projeto é incluir o parágrafo único no artigo 18, projeto 1026. Então, ele vai incluir a premissa para que o artigo 18 da Lei do Inquilinato seja acrescida de um parágrafo único, que diz o seguinte, o texto do projeto, tá? O índice de reajuste previsto nos contratos de locação residencial e comercial não poderá ser superior ao índice oficial de inflação do país medido pelo IPCA, ou outro que venha substituí-lo em caso de sua extinção. É permitida a cobrança, no entanto, de valor acima do índice convencionado, desde que com a anuência do locatário. Então, a ideia é realmente trazer uma base legal para poder traçar um parâmetro para locador e locatário. Então, existe já um teto, mas no contrato pode existir uma cláusula expressa onde ambas as partes concordam em superar o teto caso isso aconteça. Então, repetindo, por isso que o acordo é a melhor opção. Quando a gente chega no cenário judicial, nós encontramos decisões para todos os lados. Então, infelizmente, acaba sendo loteria. Você vai entrar com a ação, com a sua fundamentação, e vai depender da mão do julgador que recebeu o seu processo. Ele vai decidir de acordo com a sua convicção e, infelizmente, acaba sendo loteria. E é importante também, Vânia, observar o seguinte, os comerciantes hoje não estão tendo a venda que esperam, então é sempre pesado não conseguir, muitas vezes, honrar com suas obrigações diárias, semanais, mensais, como empregado, impostos, nossa tributação, nossa carga tributária é extremamente pesada. Então, a pessoa vem tentando, desde a pandemia, nós já vivíamos uma crise antes da pandemia. Com a pandemia, muitas lojas, muitos negócios fechados, coisas vieram cada vez pior. A pessoa agora começa a se organizar para conseguir melhorar. O dia a dia, cada vez tem sido um pouquinho melhor. De repente, 12 meses, reajuste, o aluguel sobe. Ele não tem muitas vezes condições de pagar, porque seu negócio realmente não está faturando para isso. E não sobe um pouco, né? Sobe 40%, ele aumenta 40%. Já não vem. É real. Eu estou tendo muito cliente meu com imóveis aqui, e para mim é direto, o dia inteiro, os clientes reclamando do que não tem a condição de pagar. Então ele prefere sair. Então, aqui agora, uma loja aqui na Visconde de Pirajá, de um cliente meu com um nome famoso, um nome forte do mercado de vestuário, desocupando uma loja em que ele não paga mais de 8 meses.
O outro conseguiu uma revisão, conseguimos a tutela de urgência para ele pagar a redução do aluguel em 50% no ano passado, pelo período de 3 meses, o juiz nos deu, mas ele não pagou mais nenhum mês. Nenhum mês, ele falou, não tem condição de pagar. Ele vai se ocupar mais na Rio Branco, que ele ocupa mais de 40 anos. E o locador, que é uma entidade religiosa, não tem a menor consideração. Não tem. Eu falei, vamos tentar negociar, ele paga assim. Prefiro que vocês desocupem. A loja ao lado, que também é da mesma entidade religiosa, está vazia há mais de um ano, sem ocupar, e eles preferem a desocupação. Então, não tem muitas vezes, e você sabe disso, muitas vezes o nosso colega às vezes não tem condições de dialogar, porque o cliente não lhe dá essa maleabilidade para que ele possa realmente negociar, né? E outros realmente esgrimam com mais dureza. Então, você não consegue chegar ao demandador. Então, muitas vezes, eu sempre falo uma frase que eu aprendi na advocacia, e eu uso até muitas vezes na vida, até já comentei. Eu prefiro, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, muitas vezes é melhor você fechar uma loja do que perder toda a sua vida, que você, às vezes, acaba a sua vida como fiador, você não consegue pagar, e você gera um passivo muito grande que vai onerar todo o teu patrimônio. Então, isso é muito importante. Infelizmente, nós estamos com essa realidade, né? Não só a pandemia abalou a todos, economicamente falando, grandes e pequenos, né? E nós aqui, enquanto intermediários, seja de locador, locatário, né? Nós estamos aqui para assessorar os nossos clientes, mas nós temos poderes limitados, como vocês estão falando. Vai depender muito, né, da característica, mas essa tem sido a realidade, mas vocês passando a realidade do escritório de vocês aqui para o público, que é a relevância, né? Por isso é que eu convidei vocês, para que vocês trouxessem para a gente a experiência o que vocês estão passando, a realidade, para que também os nossos colegas possam se espelhar dentro e saber, né, que nem tudo nós podemos. A verdade é essa. Nós estamos aqui objetivando o que é melhor para o nosso cliente, mas milagre não fazemos, né? Então, vocês como ícones no mercado, considerados, né, um escritório excelentíssimo, aliás, de longas datas, nós sabemos, e permanecem. Então, é um bom norte para todos aqui que estiverem, viu, Sérgio, viu, Leandro, como até um parâmetro a seguir em relação à parte profissional, né? Seja advogado individual, seja advogado com sociedade. Então, vocês são um ícone para que as pessoas aí se espelhem e vejam a realidade do mercado, né? Obrigado pelas palavras. É uma grande verdade, Sérgio, porque o que nós temos de um tempo para cá é a colaboração e a cooperação. É isso que vocês estão trazendo aqui para o público, né? O que acontece com vocês é um norte para que aqueles que estão atrás da câmera também tenham esse perfil, porque a experiência nem todos têm como você, Sérgio, né? O Leandro tem, obviamente. Estou começando. Né? Graças a Deus, né? Graças aí, porque é filho. Mas quem não tem? Então, essa sabedoria, essa experiência de vocês é extremamente relevante para quem dela necessita aqui do lado. Eu só tenho muito a agradecer aí todas essas dicas e as experiências que vocês estão passando aqui para a gente, né? Finalizando, então, a nossa pergunta, já estamos aqui quase no horário, sei que a agenda de vocês aí é ocupadíssima, né? E vocês estão, com certeza, seguindo o que os tribunais estão redecidindo, né? Qual a experiência que vocês têm tido? Tem tido realmente grandes demandas, grandes que eu digo de volume, né? Em relação à quantidade. Estão havendo necessidade realmente de vocês interporem as respectivas ações ou estão interpondo contra os clientes de vocês? E o que o tribunal está consolidando, que é para o nosso público aqui já ter a visão do que vocês têm passado de experiência? Foi o que o Leandro falou, né? Nós temos decisões ambos os lados. Nós temos decisões favoráveis e contrárias. Eu vejo um pouco maior as decisões mais no sentido de rever realmente os contratos e aplicar o IPCA. Isso tem sido uma maioria. Porque você tem a seu favor, né, que há uma onerosidade excessiva. Tem dúvida. Você reajusta em 38%, 39% um valor de um aluguel que não corresponde à realidade.
né? Por sua vez, o locador sabe muito bem que as suas necessidades também não chegaram a 40%. Ou seja, antigamente, quem viveu, né, como eu vivi, a época que nós tínhamos uma inflação de 90% ao mês, em que você tinha reajuste 3% ao dia, em que a pessoa que mais trabalhava no Brasil era aquele cara que mudava o preço no supermercado, que era 3 vezes por dia, ele ia mudar o preço dos produtos. Então, a gente vivia isso era uma constante. Mas agora, uma inflação real, na verdade, talvez de 11%, 12% ao ano, e você ter, na realidade, um indexador que pode te castigar em quase 40%, desequilibra tudo, né? Totalmente. É um acúmulo desproporcional que o GPM choca o locatário. Aí você tem a favor do locatário que o índice foi escolhido por livre e espontânea vontade e que tem contrato farrelê entre as partes, né? Pacta sunt servanda. Tudo bem, é uma verdade. Mas, para isso, existe a revisão do contrato, né? Eu falo muitas vezes, dá a impressão que eu defendo mais o locatário, mas, na verdade, nós aqui no escritório temos uma força muito grande em ambos os lados, tanto para locador como para locatário. E eu acho que a orientação do profissional é tentar passar para o seu cliente, né, a necessidade de ter e medir e pesar os pontos. Porque muitas vezes você sabe também, como locatário, que tentar ceder um pouco, não pagar aquilo tudo, mas tentar chegar próximo, se o seu negócio efetivamente produz o suficiente para pagar, se ele tem realmente o vislumbre de que a coisa vai melhorar, que ele está indo melhor a cada vez, ou se realmente cada mês tem sido pior. Porque é muito importante a gente chegar para o cliente e dar para ele uma situação de realidade para que ele não vá bater no muro, porque senão ele vai acabar sendo necessidade de fazer uma recuperação judicial, muitas vezes, que está acontecendo, porque não há condições de recuperar o seu mercado. Hoje o mercado de vendas eletrônicas cresceu muito. Então as lojas de ruas começam a sentir muito isso. Você hoje tem uma entrega de mercadoria com segurança pelo correio, você recebe direitinho. Então, para que você muitas vezes vai na loja, né? Tem muita gente ainda está preocupação de sair na rua, de máscara, etc. E isso vai fazendo com que mudem as coisas, né? Você, Vânia, sabe, nós tínhamos um escritório no centro da cidade, né? O centro da cidade, os advogados todos estavam no centro da cidade. Acabou. Quando eu quis mudar, olha que eu sempre brinquei com o Leandro, eu queria mudar de lá, eu fui vencido, todo mundo, não, advogado é no centro. Acabou. Hoje é outra coisa. E a gente tem que ver que as coisas estão mudando, nós temos que aprender. Para mim, que trabalho com meus 3 filhos, é uma constante lição, aprendizado com essas alterações toda da vida eletrônica, né? Para mim é muito complicado. Toda hora eu tenho que chamar um filho aqui, ó, no computador, não sei o que, ajuda aqui. Vocês não help toda hora. E essas alterações, essas evoluções de tudo, têm que ser alcançadas muitas vezes pelo locador e locatário, porque senão eles podem perder uma locação. Imóveis pela Avenida Brasil, pelo Caju, São Cristóvão, o inquilino lá não vai alugar nunca mais. Nunca mais. Então você tem que saber, nesse momento, ó, tem que decidir, vou reduzir, senão vou perder o inquilino. Melhor isso do que arriscar perder. Então, eu acho que essa orientação do colega é a coisa mais importante. Não, eu tenho o contrato ao meu favor. Não é bem assim. Se você tiver o contrato e tentar aplicar, talvez consiga, mas vai perder o inquilino, talvez não tenha condições de colocar o imóvel no mercado outra vez. Bom, também eu concordo, como sempre, né? Concordo. Eu separei até aqui algumas decisões dos tribunais, tanto do Rio como de alguns outros estados, para demonstrar como existe uma volatilidade muito grande, né, entre as decisões. Tem que ser analisado sempre o caso concreto, mas existe uma falta exatamente de consolidação do tribunal pela situação atípica e anormal que estamos vivendo, né? Tem uma decisão de São Paulo que fala que pandemia equivale à guerra.
O desembargador comparou a situação de pandemia a uma situação de guerra. Consequentemente, Leandro. Interessante. Ele foi dentro de um contrato de locação e, por fazer essa comparação, ele aplicou o artigo 478, estabelecendo que a pandemia, por se comparar a uma situação de guerra, é um acontecimento extraordinário e imprevisível, e autorizou a revisão do contrato. Consequentemente, ele autorizou a substituição do índice. Tem uma outra decisão aqui do Rio, uma decisão agora do mês passado, dia 18, que é até bem interessante. O locatário entrou com a ação para pedir também a substituição do IGPM pelo IPCA. E a desembargadora Valéria Dachau, ela indeferiu, o pedido foi de tutela de urgência, ela indeferiu pela seguinte premissa. É uma situação bem curiosa. A locatária, o locador é um shopping center e a locatária é um laboratório que faz exames de Covid. Então, ela analisou a situação e falou, não, o shopping, nessa situação, foi muito mais afetado que um laboratório que faz testes de Covid. Então, não entendo justificável autorizar a substituição, porque não entender existir uma onerosidade excessiva, já que a situação pandêmica, no fundo, trouxe uma maior clientela, uma maior visibilidade, digamos assim, para o laboratório. E aí ela indeferiu. E a última decisão que eu trouxe também, que, como eu falo, tem decisões de todos os lados, daqui do Rio também, o desembargador, ele trouxe o seguinte panorama. As partes, quando optaram por utilizar o IGPM, optaram por utilizar um índice que tem como base um panorama global. Então, estavam cientes que qualquer alteração no viés global poderia gerar um impacto no contrato. Então, a pandemia gerou um impacto no contrato e estavam cientes. Mas ele entendeu que existia uma onerosidade e, ao invés de autorizar a substituição pelo IPCA, ele deferiu a tutela de urgência, mas para reduzir pela metade o valor o reajuste do IGPM. Então, você vê que temos decisões totalmente de todas as áreas. O desembargador que reduz pela metade, uma que substitui pelo IPCA e outra que indefere. Por isso que a gente, de novo, recomenda sempre o acordo. O acordo, a negociação é sempre o melhor dos caminhos. Vânia, posso falar? Rápido. Você pode tudo, Sérgio. Você e o Leandro podem tudo. Acho que uma vez nós comentamos até, né, que, se não me engano, né, como eu não sou tão jovem, se não me engano, em 1990, a maioria dos contratos de arrendamento mercantil, né, leasing, eram feitos com variação cambial. Então, você utilizava nos contratos variação cambial, era permitido, porque os bancos utilizavam recursos externos e faziam contratos, então, com a variação cambial. Quando havia variação de dólar, que era o dólar, você tinha um reajuste. O dólar era sempre bem baixo, normal, não tinha nenhuma variação. E eu inclusive, na época, comprei um carro importado e peguei uma variação, um financiamento com variação cambial. Não me lembro bem se foi 90 ou 91, o dólar explodiu de 1 para 4 e pouco assim, de um mês para o outro explodiu por causa de uma dessas crises econômicas que o país viveu, mas foi assim. Então você que pegou hipoteticamente 20 mil dólares, o equivalente a 20 mil dólares em cruzeiro, o real, o cruzado novo, equivalente a 20 mil dólares, de repente você tinha 4,5 a mais de dívida, ou seja, você teria que pagar 3 ou 4 carros para liquidar aquele financiamento. Então, nós advogados, todos nós advogados, começamos a entrar com base na teoria da previsão, pedindo revisionais, etc, etc. Foi bem interessante que eu praticamente ganhei todas. A minha profissão foi até o STJ, foi a mais difícil de todas que eu apanhei para ganhar a minha ação. Mas muitos juízes, me lembro, muito amigo meu, que tinha esse entendimento, o doutor Sérgio Lúcio, o desembargador Sérgio Lúcio, muito amigo meu, ele entendia, não, você quando assinou, você sabia que tinha variação cambial e sabia que isso podia acontecer. Então, se você sabia que isso podia acontecer e aconteceu, você tem que pagar por esses riscos, lógico. Mas acabou prevalecendo a tese de que realmente
o banco teria que provar que o numerário que ele pegou, porque como era um repasse, ele pegava num banco estrangeiro e trazia para cá e contratava com a gente. Então ele não poderia passar do valor que ele financiou, que ele pegou lá fora. E como o valor era na época que efetivamente deu para ficar no valor. Mas foram muitas discussões, muitos anos de briga, e até que chegou um denominador comum. Mas os bancos fizeram um jogo muito duro na época. Foi muito complicado. A gente conseguiu manter os contratos de financiamento a um equilíbrio em que, efetivamente, os consumidores pudessem honrar suas prestações. Um risco de perder à frente, né? Exatamente. Realmente, obrigada, Leandro, também por você ter trazido esse material rico aí do tribunal para a gente ter essa noção do que está acontecendo, para os colegas também saberem a possibilidade do risco que podem vir a correr, caso exijam, determinem ou oriente o cliente só a judicialização, nem sempre, né, vai depender de cada caso. E você também trazer, Sérgio, esse teu próprio exemplo, né, de tempos atrás do arrendamento de veículo, o quanto também nós, advogados, não só lutamos pelos clientes... Passado isso. Mas isso é coisa boba, 15 anos só, nós temos 15, né? O Leandro está com 10, então está tudo certo, entendeu? A gente não comenta mais isso, entendeu? Vamos passar para o próximo. Mas é bem legal você trazer também, Sérgio, essa experiência do passado que vem se refletindo hoje, né? Nesse período de pandemia, de uma certa forma, essa imprevisão que você mesmo colocou em relação ao GPM, que jamais, né, nós temos esse GPM desde 1900, se eu não me engano, 30 ou 40, você talvez possa me precisar melhor quanto a isso, que eu não trabalho tanto com locação, eu estudo, tenho um caso ou outro, mas não profundamente quanto o escritório de vocês. Mas a gente busca saber, né? E nunca deu esse avanço tão discrepante em relação ao índice ao qual possibilite realmente essa evasão que vem acontecendo. Mas é a necessidade financeira, né? E aí nós temos que nos adequar a isso mesmo. Mas, nobres amigos, né, chegamos aí ao fim, temos aí de novo o nosso prosseguimento, voltamos à nossa rotina. É uma enorme satisfação tê-los aqui. Muita honra para mim, Sérgio, mesmo, ter você como parceiro, antigo, colega. Leandro agora, né, aqui participando com a gente, que era criança, né, sabemos disso, que nem sabe das nossas brigas advocatícias, né, Sérgio? Nem passava pela cabeça dele. Mas nós éramos adversos, Leandro, olha só. Mas você vê que ética e profissionalismo sempre, né, Sérgio, perdura. Isso é que é importante e a amizade consolida, né? Porque nós estamos aqui, obviamente, para defender o interesse dos nossos clientes, mas respeito sempre pelo colega, e aí vão, né, os nossos longos anos de riquíssima amizade e agora se estendendo com o Leandro. Então, é muita felicidade para mim, sinceramente, você sabe disso, Sérgio, eu sou muito transparente, sempre fui, né? Às vezes é defeito para uns, às vezes não, mas para mim eu acho que é um orgulho enorme eu ser transparente e ter você como amigo, né? Sempre estamos aí em polos diferentes por várias vezes, mas sempre aí com a ética, com respeito, né? Com o carinho profissional que nós temos, e muito feliz do escritório de vocês. Eu estou devendo uma visita, não esqueci não. Tem que me organizar e organizar vocês para não atrapalhar o trabalho de vocês quando eu for aí, né, com a mudança aí do escritório, do centro, né, que vocês mudaram. E, Leandro, também muita felicidade em tê-lo sempre comigo, aqui sempre generosamente, partilhando seus conhecimentos, corroborando aí as experiências junto com o teu pai, que para a gente é fundamental, e para o público vocês nem imaginam o quanto ter o perfil do escritório de vocês aqui no canal, trazendo a experiência de vocês. Então, aqui mais uma vez agradeço, com certeza teremos novas oportunidades, convite aqui novamente feito, né, num próximo momento que a gente ajeita a nossa agenda, com certeza, e aqui então eu passo a palavra final para vocês, queridos amigos, Sérgio e Leandro. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Fique certo, para mim é um prazer, eu gosto muito de poder compartilhar as histórias antigas, o que a gente sabe,
com quem possa eventualmente se interessar. E é sempre interessante, porque eu sempre gostei de poder eventualmente ajudar. Às vezes você pega um colega que tem alguma dificuldade e eu sempre falo, pega o meu e-mail, pode me escrever, não tem problema nenhum, eu ajudo. Eu te dou uma inicial, eu te mando uma jurisprudência, pode fazer. Eu acho que esse compartilhar é muito importante, né? Poder ajudar. Então, eu mantenho isso, pode ficar certo que eu faço com maior alegria. E a forma que você nos convida nos dá a possibilidade de efetivamente poder outros colegas ou com interessados um pouquinho que a gente sabe. Então, muito obrigado por poder estar com meu filho, uma honra maior. Muito obrigado. Também queria agradecer, Vânia. Falei no começo, estar com meu pai, estar com você é sempre uma honra. Sempre que precisar, estarei à disposição. Aí eu queria agradecer até o formato que você traz, um bate-papo informal, nem parece uma live, parece mais um bate-papo entre amigos mesmo. Então é uma conversa, cada um dá sua opinião, não tem certo, não tem errado. Cada um traz aquilo que acha coerente, correto, e eu acho a formatação muito interessante que você traz, e a sua mediação também. Mais uma vez. Quem sabe um dia a gente faz uma live, meus Amanda, são profissionais de mão cheia, o Leandro e você que está um dia. Vamos pegar um assunto aí, ó. Fechado, já fechei. Até então eu sabia que só o Leandro acompanhava você aqui nas lives. Já que está autorizado pelo pai, convite já feito. A próxima, todos aqui então conosco. Vai ser realmente muito bacana, Sérgio. Já feito, já. Por mim, eu estou fechada com vocês. Aí agora é só a gente, de novo, acertar a agenda de todo mundo. Próximo convite vão ser os 4. E vai ser ótimo. Não é isso? Os 4, é isso? São 3 filhos. Nós 4. 3 filhos e meu pai. Isso aí. Então, fechadíssimo, Sérgio. Você já autorizou. Aliás, esse pai é tudo. Vamos combinar que, né, é tudo de bom. Escritório de vocês aí com muito, muito mais prosperidade, sucesso realmente. É um ícone, nós sabemos disso. Isso daí não é nenhuma colocação exagerada minha, você sabe que é. E isso é que nos dá norte, né, ô Sérgio? É isso como você falou. Essa tua simplicidade de você ter, as pessoas terem acesso a você, ao e-mail, não, eu cedo realmente a inicial, te ajudo, aos colegas, né, com menos condições ou até de orientações. Por isso aí que vocês estão sempre, né, sendo grandiosos em todos os sentidos. E é isso que a gente precisa, né, realmente colocar para o público se espelhar e seguir o caminho de vocês, que é o caminho que dá certo, né? E é uma honra, mais uma vez, tê-los como amigos. Mais uma vez, obrigada. Fiquem com Deus, saúde, sucesso, tchau. E até daqui a pouco, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.